dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC, nesse dia 17 de novembro, quinta-feira. Eu sou o Marco Prado e a gente vai trazer bastante informação do mercado aí que já logo mais aí vai estar abrindo às 9 horas da manhã. E eu tenho a companhia diária aqui dele, Gustavo Almeida. Bom dia, Guga. Já tá on por aí? Ó, tá mutado o seu microfone, Guga. Acho que tá mutado, ó. Ainda continua mutado. Bom dia, galera. Agora sim, agora sim. Bom dia, Marco. Tudo bem? Boa. Tem um probleminha diário aqui, né, que acontece entre o meu computador e a minha cadeira, né, que acaba gerando uns problemas aqui de conexão, mas já resolvi aqui esse probleminha diário que eu tenho aqui. Esse é o programa ao vivo, Guga, é isso mesmo. Bom, a gente vai falar bastante coisa, entre elas aí a PEC, né, que está causando um frenesi no mercado. A gente vai falar da fala dos presidentes do Banco Central Americano, dos Fed Boys. A gente tem aí também resultado lá no Senado americano, bastante coisa. Tem número que saiu na economia agora no bloco europeu, número que vai sair ao longo do dia, a abertura do dólar e do índice futuro, e também convidado hoje o Marcel Martins. Bastante coisa, então fica com a gente aí até 9h30, que a gente vai falar muita coisa de mercado financeiro. Guga, vamos começar aí falando, eu acho que do principal assunto do dia, a PEC. Ontem aí tivemos rumores, né, de como seria a PEC. Parece que o governo, aí, a equipe de transição enviou essa PEC ontem à noite. E eu acredito que isso não deve agradar o mercado e a gente vai ver logo na abertura. O que você tem a me dizer aí? Bom, Marco, de fato, esse tema aí de romper o teto dos gastos, né, vindo junto com a PEC, não é algo saudável para o mercado. Né? Tenho conversado com muitas pessoas e o pessoal tem me comentado bastante, né, em relação à questão de que essa equipe de transição está falando muito de como gastar, mas não está falando sobre como vai ter receita para poder né, pagar, para arrecadar, né, para poder pagar esses gastos todos que está querendo se ter. E aí isso é muito ruim, né, porque se nós olharmos para um governo gastador, né, e, enfim, né, com toda uma economia que, querendo ou não, está fragilizada por tudo isso que a gente vem vendo aqui nos últimos anos, a tendência natural é a gente ver né, inflação aqui dentro do Brasil, a gente vê dólar disparando, né, o dólar moeda forte, né, disparando frente ao real, e ninguém, né, vai se sentir bem com isso. Né? A gente já viu aí países vizinhos ao Brasil sofrendo, né, esses problemas, né, no passado / presente, né, e parece que essa história, que querendo ou não a gente já conhece, né, vai ser contada aí pelo governo que ganhou essas eleições de 2022. Ontem à noite, o candidato, na verdade o presidente eleito, o Lula, disse que não se importar muito com o fiscal, não. Disse que não tem que olhar muito para a parte fiscal. Agora, eu não sei como é que o mercado vai reagir em relação a essa fala, né? Porque é o fiscal que tanto preocupa. Ele disse que não tem que se preocupar com a alta do dólar e com a queda na bolsa também, tá? Isso ontem à noite aí fontes, né, acabaram divulgando essa informação. A questão é como é que o mercado vai reagir em relação a essa fala. A minha preocupação, Guga, é que quando chega uma hora em que o mercado não se importar mais com o que ele fala, né? Porque agora, na verdade, o mercado está dando muita importância. Semana passada, exatamente há uma semana atrás, a Bolsa caiu 4%, né? Com uma fala do presidente. Agora, hoje, sinceramente, eu estou curioso e me preocupa a abertura do mercado aqui, porque eu não sei como é que o mercado vai reagir em relação a essa PEC que passaram ontem à noite a tentar colocar pelo menos o Bolsa Família fora do teto. Já que a gente está falando de projeção de mercado aí, e a gente tem aí 22 minutos para abrir os mercados futuros aqui, vamos dar uma olhada nas projeções aí, Guga, que você tem para índice dólar? Claro, vamos sim. Pois é, se a gente for olhar, né, esses últimos movimentos do nosso mercado,
O que a gente tem percebido mais, Marco? O que eu tenho percebido mais? Né? Que o mercado está avesso, sim, o mercado local está avesso ao risco. Tanto que a gente vê as aberturas dos nossos mercados, as aberturas negativas. A gente vê o nosso mercado ali entre as 9 horas da manhã e as 10 horas da manhã, a abertura da Bolsa, né? Na última semana, né, e ao longo dessa semana, com um fluxo vendedor, né, com o mercado ali se protegendo, mostrando que, de fato, ao longo do dia, né, os participantes do mercado eles estão dispostos, né, a buscar proteção, enfim, proteger suas posições para não sofrerem um eventual aumento do problema, né, vindo dessa visão, né, de que não precisa se preocupar com o fiscal. Eu acho, de certa forma, isso um pouco imprudente, uma vez que a gente tem todo um histórico aí que basta, né, quem tiver boa vontade, navegar na internet e procurar os históricos de informações que a gente tem aí desse governo que ganhou. Né? Então existe sim um risco, né, em relação ao fiscal, existe sim um risco em relação a gasto, e o mercado financeiro, querendo ou não, ele antecipa os movimentos. Né? Então tem que tomar cuidado. Acho muito difícil o mercado, nesse movimento, né, até o final do ano, não dar bola para as narrativas do presidente eleito, né, a não ser que haja alguma coisa muito diferente. Tá? Mas deixa eu colocar aqui as minhas projeções, Marcos, o que eu estou vendo, né, para essa abertura. Tá? Eu acho que, olhando para um tom negativo, se por acaso vier um tom negativo, né, e agora a gente está aqui com os futuros lá fora, o Dow Jones caindo 0,6%, o S&P caindo 0,96% e o Nasdaq caindo 1%. Então, olhando para um tom negativo, Marcos, o que eu consigo enxergar aqui? Bom, consigo enxergar aqui uma possibilidade do nosso índice, ele abrir lá na região dos 109.590 pontos, 109.600 pontos. Tá? Esse já é o nível abaixo de preço do 110, hein, Guga? Se por acaso, já abaixo do 110, já abaixo, né? do 110. Né? E aí teria uma condição, né, de algum repique rápido do mercado, quem sabe voltar ali para os 110 e 200. Tá? Então, meu número, a minha percepção estaria algo nessa faixa aqui, Marcos, nessa faixa aqui, de preço aqui operacional. Tá? Um mercado mais estressado, mais nervoso, né, se a gente assim viesse com um tom muito, muito negativo de abertura, né? E aí a gente vai conseguir perceber isso no leilão de abertura, eu falaria que a gente teria condições aí, quem sabe, de estar lá na região de 108.600 pontos. Tá? Quando a gente olha para o Ibovespa, o fechamento do Ibovespa ontem, ele abriu sim com um tom bem negativo. Tá? Eu não consigo me arriscar a olhar aqui para essa abertura aqui um gap de alta aqui na abertura, né? Um movimento onde a gente abrisse acima dos patamares que a gente fechou ontem. Né? Eu acho que eu não consigo estar com esse otimismo. Ontem a gente conversou sobre isso. Né? Eu falei, puxa gente, eu sou um comprador, né? Eu sou um cara que gosta de negociar na ponta compradora, né? Mas no momento atual, né, para mim o mais óbvio, né, pelo menos para mim parece ser o óbvio, né, é que o mercado está buscando proteção. Né? A gente está aí com uma equipe de transição que está ganhando demais os holofortes, né, da imprensa, os holofortes da mídia, né, com um tom, né, desde o primeiro dia, um tom gastador, né, querendo esse rompimento do teto de gasto. Né? E isso vai escalando aí uma tensão para o mercado que o mercado não esperava. Né? Todo mundo esperava que esse governo novo seria um governo mais pacificador, né? Queria unir melhor, né? E queria dar uma sequência e um cuidado muito forte com a economia, que, querendo ou não, né, ela vem de uma pandemia e de um período aí no mundo todo com inflações muito altas. A gente vem aí, né, de um processo de elevação de juros também muito alto. Né? Então se imaginava que iria ter uma continuidade desse processo, né? Mas se mostra aí que tem um tom bem diferente. De novo, estudos, né, são expectativas, o mercado se movimenta nas expectativas, mas esses são os níveis que para mim estão muito claros aqui, né, analisando, né, única e exclusivamente ali a nossa última hora de mercado, que no dia de ontem, né, que é aquela hora ali dos ajustes dos preços. Então 110.200 hoje é caro para a Bolsa, viu? Já que a gente está com viés aí lá fora negativo e a gente tem a tensão interna aqui da fala, né, ou da PEC de transição aí. Então
110.200 pontos ali, que era o seu topo ali, ô Guga. Realmente, nesse primeiro momento, na largada, parece caro, no de hoje, né? O que tu está vendo, Marco? Deixa eu entender qual é a tua visão aqui de cenário agora para a abertura. Que o mercado realmente deve abrir abaixo dos 110 mil pontos na largada. Agora, a minha grande preocupação é assim, teoricamente, seria natural o mercado abrir próximo aos 109.500 pontos no índice futuro, tá? Seria natural. Mas a gente tem que precificar na largada, Guga, esse mal-estar do mercado. Realmente assim, as falas não são amistosas, o discurso não tem sido um discurso pacificador, como você mesmo disse, né? A gente imaginava talvez um Lulinha paz e amor, aí que o pessoal falasse, mais agregador, mas ele está sendo bem intransigente, inclusive nas escolhas de ministro. Então, assim, realmente, e o mercado pode ter uma queda de braço com o atual governo que esteja entrando, né? E o mercado vai mostrar que realmente, assim, quem manda é o mercado, não tem essa. Como a gente já viu em governos anteriores. A gente que é mais velho de mercado, lembra quando a Dilma era a presidente do Brasil e qualquer discurso que ela fazia, o mercado já mostrava que era ao contrário, bolsa cair, dólar subir, independente do que ela falasse. Então a gente pode ter aí um contraponto aí, né? Realmente essa queda de braço aí. E que não é nada agradável para o investidor, né? A gente vai falar que a coisa vai se acalmar num primeiro momento? Não. Mas depois vai se acalmar? Vai, porque como eu falei, o mercado acaba se acostumando até com falas indigestas. A questão é até quando, né, o investidor vai aguentar esse balanço, porque é ruim, Guga. Por exemplo, a gente imaginar uma abertura natural, né, por uma questão de prática, de tempo de mercado, tempo de tela, digamos assim, e você vê o movimento, essas projeções completamente distorcidas, porque o negócio acaba não tendo pé nem cabeça. Então, acho que eu imagino basicamente isso. E para os investidores que gostam de negociar, né, essas distorções, né, Marco, porque assim, o que eu consigo, para mim também é óbvio assim, que a gente está numa janela de ajuste, de correção. Os movimentos de baixa, eles tendem a buscar novas mínimas. Tá? Acho que também nós estamos aí há 17 dias, né, desde que se teve o segundo turno. Né? Então, as coisas ainda são, tudo ainda muito cedo. Né? Então, assim, existem essas distorções, o mercado tende a abrir com uma distorção maior, tende a ter algum ajuste dessa distorção, né? Então se abre com um tom muito negativo, tende a ter algum ajuste dessa distorção num primeiro momento, e aí depois, né, tende a continuar a tendência natural. Então existem oportunidades também de se negociar na ponta compradora, estou mostrando aqui, né, inclusive, né, se o mercado abrir a 109.600, 109.500 ali, acho que existe ali uma janela para se comprar, né, algo rápido, fazer algum movimento rápido ali nessa abertura, mas aí depois temos que enxergar de fato, né, como é que está o tom maior do mercado. Né? E eu acho que o mercado não dar mais bola para assuntos políticos, eu acho que ainda está um pouco cedo. Né? Existem ainda muitos manifestantes também na rua, tem muito burburinho em redes sociais. Né? A gente, que é do mercado, é impactado constantemente, né? Todo mundo manda alguma notícia para perguntar a opinião. E, enfim, né? Ainda tem muito assunto para rolar ainda nessa questão de tom mais focado para a política. Bom, o clima tá nervoso, todo mundo tenso, né? Inclusive, eu tá vindo para cá agora para o estúdio, conversando com a minha irmã, a gente tá falando de Copa do Mundo, ninguém tá em clima de Copa do Mundo ainda, né? Falei, espera até afunilar a fase aí, porque passando a primeira fase, quando chegou no oitava aí, a galera esquece um pouco, mas é o que você falou. Mídia social, rede social, ninguém fala em Copa do Mundo, só fala em política, em eleição, se pode ter uma nova eleição ou não, enfim. Todo mundo com os nervos à flor da pele. Guga, falamos agora aqui do índice, né? Você que chegou agora, a gente vai ter o convidado daqui a pouco, o Marcel Martins, a gente vai fazer a abertura do mercado e a gente vai falar agora, trazer aí os movimentos, na verdade, os números importantes que saíram e vão sair ao longo do dia. A gente teve um dado lá de inflação no bloco europeu. Veio ruim, Guga, mas veio bom. Na verdade, é aquele famoso tá ruim, mas tá bom, né? Porque veio acima de 10% a inflação lá no bloco europeu, mas veio um pouquinho melhor do que a projeção. Inflação, e também temos dados depois nos Estados Unidos, da atividade hoje 10h30, atividade industrial lá nos Estados Unidos, que também mede a inflação. Vamos um pouquinho lá para fora, sair um pouco da cozinha.
o quadro, a pressão, o quadro inflacionário no mundo ainda é uma preocupação geral? Ainda é uma preocupação geral, né? Até porque esse quadro de inflação desencadeou muito forte. A gente até se beneficiou nos movimentos aqui no início do ano, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Porque ficou ali toda aquela questão do preço de commodity, né? Então isso gerou, intensificou o que já se tinha, né, de problema de pressão inflacionária em função da quebra da cadeia de distribuição, né, vinda da China. Então, a gente teve ali 2 pontos muito fortes, né, isso ainda não se corrigiu, né, a gente percebe aí que isso ainda não está 100% resolvido, né, e querendo ou não, a China, né, ela impacta negativamente das duas maneiras. Ou ela está lá com a política de Covid zero, ela para, e aí tem um problema de fornecimento, né, o que gera uma inflação, né, ou ela tem uma retomada, né, o mercado ele fica eufórico com a retomada da China, preços de commodities voltam a subir, porque se imagina que a China vai consumir mais, então também gera uma pressão inflacionária, né? Então a China acaba sendo, né, acaba sendo tão grande, ela é tão importante, né, que dependendo do movimento que ela, né, dependendo do movimento que ela vai fazer, né, tudo que ela se movimenta, ela acaba gerando um impacto, né, no curto prazo muito forte na economia e impactando muito forte também nessa questão de pressão inflacionária, né, que é um problema, né, generalizado no mundo todo e que também o Brasil tende a contratar caso, né, olhando de novo aqui para dentro da cozinha, né, a gente tem aí aumento de gastos, né, com o fiscal aí descontrolado, a gente também vai ter esse problema inflacionário, né, voltando a ser muito forte aqui no Brasil, né, algo que a gente tem visto aí, pelo menos nos últimos tempos, né, algo mais controlado aqui no Brasil. E é algo que me preocupa bastante, tá, Marco? Tanto que quando eu olho para o dólar, né, ontem eu estava conversando com alguns amigos e aí comentei, poxa, do jeito que está indo as coisas, a minha aposta é que até o final do primeiro trimestre do ano que vem, vamos ter aí a possibilidade de ver o dólar na casa dos R$ 6 novamente, né, e rompendo, né, chegando novamente nesse patamar de preço, ganhando força e escalando ainda mais. Pô, pelo menos é uma visão que eu tenho, né, não sei se tu combina. Ô Guga, R$ 6 é logo aí, cara. A gente já tá com o dólar a 5,40, cara. Não é um universo distante, não. O dólar subiu 200 pontos aí, já vai para cima de 5,60 e aí o negócio realmente fica estreito. A gente já vai falar, inclusive, de dólar, projeção de dólar aí na abertura do mercado logo mais daqui 4 minutos. Mas antes de a gente começar a fazer a abertura do mercado, inclusive até você sabe que a proposta que a gente tem é operar aqui, fazer as operações ao vivo e a cores aí do mercado, né? Dos mercados futuros. Eu queria falar um pouquinho, Guga, de uma informação do Senado americano, né? Como é que tá? Eu acho que ontem a gente teve uma decisão ali, falando um pouco mais da decisão, né? Parece que os republicanos ganharam ontem. E como é que você enxerga essa vitória republicana e uma dificuldade para o atual presidente americano Joe Biden? Na verdade, os republicanos ganharam na Câmara, né? O Senado, quem ganhou foi os democratas, né? Então, eu acho que a briga nos Estados Unidos vai ser muito forte, né? Ontem também o Trump declarou, né, que ele vai concorrer para as eleições, para as próximas eleições a presidente, né? Então ele lançou a sua candidatura e, enfim, né, vamos ver esse movimento querendo ou não, foi muito equilibrado as eleições passadas, né? Vamos ver aí esse movimento, né, ganhar força novamente nos Estados Unidos, né? Ganhar muita força novamente nos Estados Unidos, né? E isso vai trazer aí uma oxigenação novamente, né, para o mundo, querendo ou não, a gente está vendo aí um Ocidente, né, se enfraquecendo muito, né, com as suas economias muito enfraquecidas. A gente está vendo aí um Oriente, né, mais forte, cada vez mais forte, né, cada vez mais duro, mais se expandindo. Então, vir uma força republicana novamente para os Estados Unidos, ao meu ver, né, é extremamente importante para trazer novamente aí um equilíbrio, né, para as economias, né? Desde que a gente viu o Biden assumindo, a gente viu aí grandes problemas, né,
surgindo, né, e problemas que ganham escalas a nível mundial. Guga, um contraponto sempre é importante em qualquer setor, né? A gente tem que ter aquele pêndulo para fazer o equilíbrio, sempre é muito bom. Você que sintonizou agora, a gente está no pré-market aqui, eu estou com o Gustavo Almeida, o Guga, e a gente vai fazer a abertura do mercado daqui exatamente 7 minutos. E eu queria convidar também o Guga, já antecipar, a gente vai fazer a avaliação de uma ação hoje. O mercado ontem caiu, né? A gente teve um mau humor generalizado aqui. Dá uma olhada no mapa de calor do mercado aqui, só vê negativo. Mas eu queria ver uma ação, falar de uma ação especificamente hoje, que subiu 10% ontem, que é a Embraer, que teve uma notícia importante dela, e queria que o Guga fizesse uma análise dessa ação aí, depois que nós fizermos a abertura dos mercados futuros. Já que a gente está falando de futuro, Guga, eu quero falar um pouco do dólar. Projeção do dólar para hoje, o que você está vendo aí? Vamos lá, o que eu estou vendo aqui para o dólar para hoje, né? Ontem, eu vou começar com a... Não sei se o pessoal consegue colocar minha tela aqui, o pessoal compartilhar minha tela? Ah, legal. Tá passando aqui. Boa. Tá, estamos com o dólar aqui na tela, né? Queria olhar primeiro aqui para o movimento que nós tivemos ontem, né, Marco? É importante a gente, para entender o que está acontecendo agora, é interessante a gente ver o movimento de ontem, né? A gente tinha ontem, dentro das projeções, né, de alta para o dólar, se houvesse uma projeção, eu enxergava ali que a gente tinha a chance de abrir na região dos 5.390, né? Que é exatamente nessa linha azul aqui, ó. Foi exatamente onde a gente abriu de certa forma negativo ontem, deu essa chance para ir buscar esse patamar de preço dos 5.390, né? E aí nessa região aqui, logo na abertura do dia de ontem, a gente teve aqui o fechamento, né? A gente teve aqui a gente teve aqui nessa região aqui, né, o fechamento dessa estrutura toda, desse ciclo aqui todo. E o mercado entrou, né, ali por volta que horas era aqui? Por volta das 9h05 da manhã, entra em todo um processo aqui de correção, né, e aí abriu todo o cenário para esse movimento que nós estamos tendo agora, né, de alta, né, que se iniciou ali às 11h20 da manhã. Tá? E aí a gente fechou perto das máximas, né? Tanto quando a gente olha para um gráfico diário, né, tem uma percepção ali de um gráfico diário, a gente percebe nitidamente assim, um movimento potencial do dólar para ir para 6,10. Né? É o meu número ali, 6,08 a 6,10. Né? Quando eu olho assim, um movimento mais rápido, por isso que comecei a falar ontem, né? Que, olha, eu acho que nos próximos 3 meses, dentro dessa janela de 3, 4 meses, a gente vai ver aí o dólar, né, atingindo essa casa aí do 6,10, ainda mais com toda essa narrativa que está se tendo aí da equipe de transição e do Lula, né, o novo presidente do Brasil. Né, então faz muito sentido olhar esse movimento, né, eu acho que o mercado ele vai acelerar para essa direção. Tá? Então, para hoje, Marcos, o que eu estou enxergando? Né? Poxa, um movimento positivo. Para mim, o movimento positivo seria o dólar já ir trabalhar ali na casa de 5,44, 5,45, né? Podendo, assim, num cenário muito acelerado, né? Vamos ver qual vai ser o tom do mercado nessa abertura, né? Podendo chegar lá em 5,54, né? 5,540, tá? Então, acho que aqui que está o jogo, né? Acho que o mercado está num tom comprador, que ele tende a acelerar esse tom comprador em função de toda essa questão, né, do rompimento do teto de gasto, né, dessa PEC de transição. Acho que ele tem esse tom para ir buscar, né, novas máximas, tá? E aí trabalhar na ponta vendedora, né, eu preciso que o mercado ele seja muito esticado, ele de fato esteja esticado, né? Porque quando ele estica, ele tem um ajuste, né? Ele tem uma correção. E aí esse ajuste, né, eu consigo enxergar que esse movimento entre 5,54, né, e 5,45. Né? Eu vejo esse range aqui para se trabalhar. Tudo isso em função, Marcos, desse movimento que nós tivemos de correção no dia de ontem, né, que foi ali entre as 9h05 da manhã
e 11h20 da manhã. Né? Então, olhando para todo esse cenário, me parece que o mercado ele tem esses níveis aí para se fechar. Se o mercado não conseguir se manter acima dos 5,45, né, que agora está até aqui projeção, né, abrir a 5,46, se o mercado não conseguir se manter acima desses 5,45, bom, aí sim tem espaço para uma correção, né, quem sabe voltar aqui para 5,36, né? Mas tudo vai depender de como vai ser o tom do dia de hoje, como vai ser o discurso do Lula no dia de hoje, como vão ser os dados do dia de hoje, né? De novo, temos aí dados de atividade, né, nos Estados Unidos, e isso vai impactar bastante aí no preço. Guga, já está abrindo Qual é a aqui tua o visão, mercado. Marcos? Eu acho que o dólar, realmente, eu também já acharia que o dólar abriria na região do 450. Ele está um pouquinho acima nessa abertura aí, está no 7,5, está com alta de 0,92 no leilão da abertura. E o índice está muito próximo àquela abertura que você calculou ali, que é próximo 109,500, ali está no 400, agora com 1% de queda. Então está 1% de alta no dólar e 1% de queda na bolsa. Eu acredito, vamos fazer aqui, eu estou colocando as ordens aqui, já colocando as minhas ordens na tela, eu acho que deve nesse primeiro momento ali parar. O problema é que o dólar está um pouquinho além do imaginado da abertura aqui. O dólar aqui está um pouquinho mais caro, mas a gente está falando que o mercado realmente hoje ia abrir um pouco diferente, levando em conta que a fala de ontem e o receio aí dessa PEC, realmente a gente sabia que o mercado ia ter um balanço um pouco diferente. Bolsa abrindo já com uma queda no leilão de 1,13% de queda e o dólar 1,38%. O dólar já está 5,50, cara. Duda, o Guga, o dólar tá voando aqui já. 1,38 de alta, cara. Tá, assim, meu número é 5,54, né? Acho que o extremo ali seria 5,54, né? Tá 5,50, né? O ponto de abertura. Então, enfim, né? Acho que qual era o piso que você tinha? Qual o piso que você tinha lá no 108 e quanto que você tinha um fundo ali no índice? O índice, deixa eu colocar aqui na tela aqui. O meu fundo maior aqui é 108,600. Né? 108,600. Bom, tá abrindo a 109,250. Vamos ver se ele vai respeitar esse fundo seu aí, Guga, porque já abrindo com uma queda de 1,3%, o dólar já está com 1,57. 5,510 o dólar aqui. 5,510 é o dólar. Cara, o mercado, assim, muita gente me pergunta, né? Pô, mas o que está azedando o mercado? Eu acho que é uma sequência, né? As coisas elas não acontecem isoladamente. Eu acho que não tem uma surpresa. O mercado ele já vem mostrando um tom desde a decisão do segundo, desde uma semana antes ali do segundo turno, ele já vem com um tom mais pessimista, né? Muitos analistas que eu pego assim, né? Que eu fui conversar, que eu peguei os discursos, né? Os discursos do Lula, né? Eu falo isso aqui falei várias vezes aqui na BMC, né? Quando tu pega o discurso, que foi o discurso lido, e quando tu pega o discurso que foi na Paulista, são discursos muito diferentes, e ali na Paulista teve um destravamento emocional, né, que faz a gente entender que os discursos tenderiam a ser mais agressivos. E aí, quando tu vai falando com o mercado ele foi começando a perceber isso, começou a ficar desconfiado, começou a ficar com um pouco mais de medo. Então, na verdade, o mercado, né, ele está se protegendo, né, de alguma coisa que possa vir a escalar de forma negativa. Né? Não que vai acontecer ou não vai acontecer, o mercado ele tenta antecipar movimentos, né? Por isso que depois, quando a gente olha as histórias, o mercado ele antecipou, né, de certa forma, algumas histórias, mas tem muitas vezes que ele faz o movimento, as histórias não se desenrolam, né, e aí ele retorna com muita força, porque também existe uma força potencial dentro do nosso mercado, né? Se alguma coisa de expectativa de negativa não se concretize, o mercado ele também vai espoletar muito forte para cima. Tá? Ele vai espoletar, né? Ele vai destravar muito valor para cima. Então, se tu consegue enxergar, né, essas forças potenciais do mercado, e aí consegue enxergar, desenhar as possibilidades que você tem de negociação, fica mais tranquilo de tomar decisão. Claro que tu não pode estar emotivo, né? A turma que está comprada está sofrendo pra caramba, fica totalmente com viés, buscando positividade, né? Então, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Negociar bolsa de valores tem que ter um pouco de bom senso, né, para não fazer coisas que vá se arrepender depois. Por enquanto aqui o dólar no leilão de abertura com uma alta de 1,76 e a bolsa caindo
A bolsa caindo aqui 1,20%. Guga, vamos pro break e a gente volta com o convidado na sequência? Fica com a gente aí, 2 minutinhos, é rapidinho, a gente já volta com muito mais mercado aqui no Pré-Market. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta com o nosso pré-market e acredite, o dólar ainda está em leilão, não abriu. A Bolsa Brasileira abriu com uma queda de 1,20%, natural, já que a gente tem um movimento do exterior negativo e precificando também a conturbada transição da PEC. E o dólar acabou de abrir aqui, o dólar abriu com uma alta de exatamente uma alta de 1,60%. Vamos voltar com o Guga. Guga, dólar aí, demorou, sambou, mas abriu com uma alta de 1,71% nesse momento. Pois é, né? Mercado trabalhando naquela direção, buscando proteção. Meu número, Marco, que eu vou trabalhar no dia de hoje, na parte da manhã, né? De hoje se por acaso tiver aí possibilidade do dólar chegar a 5,54, eu vou buscar fazer alguma coisa, senão eu vou ficar muito mais acompanhando. Acho que o mercado ele abriu forte, mas ele ainda não esticou tudo que poderia esticar no dia de hoje, né? Então deixando aqui um pouco mais difícil montar suas posições, tanto para dólar quanto para índice, né? Índice acabou de bater aqui meu 108,600, tá? Acabou de bater aqui a minha região aqui do 108,600, perdendo esse nível de preço aí. Sim. Perdendo essa região de preço. Pode falar. O dólar abriu, a bolsa desmoronou aqui. Quando o dólar abriu, a bolsa já caiu 400, 500 pontos. Ô Guga, seguinte, queria fazer um convite para você. Acho que tem espaço, tá? Quem quiser fazer alguma posição, acho que se tiver algum repique, tem espaço aqui para voltar dessa região dos 108,600 a 109,600, né? Acho que teria espaço aí para ter algum repique nessa parte da manhã, né? Acho que ainda está com a faca caindo, né? Mas para ajudar até nossos telespectadores, tem muita gente que opera aqui a abertura, só para o pessoal ter algum norte aí do que pode operar, né? Pode se olhar aí para se negociar. Ô Guga, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero fazer um convite para você então, enquanto a gente está aguardando a entrada do nosso convidado. Vamos falar um pouco de ação hoje do mercado acionário, e eu queria dar destaque para a Embraer hoje. A Embraer ontem, na verdade, ela subiu mais de 10%, enquanto o mundo tinha na contramão. Qual foi o grande motivo da Embraer destoar do mercado como modo geral e ter uma alta expressiva há 2 dias? Bom, a notícia em si,
da empresa, eu acabei não acompanhando no detalhe, Marco. O que eu senti aqui, que eu sinto, né, que existe aqui uma possibilidade, sim, né, de nós termos... o pessoal está me passando aqui, que na verdade o BNDES informa a aprovação de 2,2 bilhões de reais, né, em financiamento para a Embraer. Né? Esse foi o motivo. Quando a gente olha para o gráfico de Embraer, né, para o comportamento de preço da Embraer, nós tivemos aqui todo um ciclo de baixa, né, com potencial muito grande de ser encerrado aqui entre os meses de junho e julho. Tá? Essa região aqui, ela mostrou um potencial fundo de Embraer. Tá? E aí a gente olhar assim, puxa, Embraer ontem, né, subiu aqui 9,94%. Quando a gente olha para trás, a gente olha aqui para esse movimento de julho até metade de agosto, tá? Nós tivemos aqui uma alta de Embraer de 33% em 17 pregões. Né? 33% aqui basicamente 3 semanas, né? Porque a gente está falando de pregões, não estou falando aqui de dias corridos. Tá? Então existe toda uma força potencial aqui, ao meu ver, de mercado, né? Com capacidade de vermos Embraer ir para um patamar mais elevado. Né? Que patamar seria esse? Né? O que a gente poderia imaginar aqui? Eu imagino que Embraer teria potencial para correr até aqui, até a região dos R$18,50. Né? R$18,50 seria um nível de preço muito interessante, muito bacana para a Embraer chegar, continuando, né, neste movimento em função dessa notícia de que o BNDES, né, aprovou 2,2 bilhões de reais em financiamento para a Embraer. Quanto que a gente consegue, na verdade tem que fazer o valuation da empresa, né? Não é o caso parar aqui e fazer todo esse descritivo aí. Mas 2,2 bi em cima de uma Embraer, a gente está tendo quanto aí um resultado de melhora do valor de ação de uns 20, 25%? Mais ou menos isso? Aí tu vai ficar a minha especialidade é momento de mercado. Tá? Sim, se a gente for para os números dos balanços aqui da Embraer, eu vou acabar não é nem ideia, não é nem ideia mais ou menos. Eu digo mais ou menos um alvo de volatilidade em cima do próprio gráfico aí. Você imagina qual o valor que você colocou aí, ô Guga, que você está vendo pela projeção gráfica, que seria um movimento aí... Tecnicamente, né, a minha projeção que eu tenho aqui em Embraer, tecnicamente, é potencial para chegar na região de R$18,50. Ainda está abaixo, tá? Ainda está abaixo, muito abaixo do topo que nós tivemos ali em agosto de 21, né, ainda está abaixo em algo em torno de, olhando de cima para baixo, algo em torno de 30% do topo. Tá? Então teria ainda, se a gente for olhar assim, né, se em relação ao topo, né, desvalorizando a 30%, para chegar no topo estaria algo em torno de 45% de upside ainda depois de chegar nessa projeção dos 18,50. Né? Então ainda está muito abaixo do topo histórico, dos topos históricos de Embraer. Né? Então a gente está pegando aqui algo, né, que em questão de análise de preço parece estar bem descontado. Tá? Se a gente for olhar o quanto desvalorizou do topo, Embraer chegou a cair 60%, né, em 190 pregões, caiu 60% do topo histórico. Né? Agora, em relação ao topo ali, a gente está caindo 45%, né? E acho que a gente tem aqui condições de ir até 18,50, que ainda estaria em torno de 30% do topo histórico. Eu acho que travou a minha plataforma aqui, eu estou vendo o dólar. Para você que chegou agora, né? A gente está no pré-market. Guga, bolsa cai quase 2%, 108.440 pontos. Detalhe interessante, Guga, que Marco, o dólar, ele... o dólar bateu no meu preço. O dólar bateu no meu preço. Bateu, ia te falar. 5,54. Bateu. E começou a corrigir, começou a desvalorizar. Cirúrgico, bruxo. Foi oráculo aí, porque o dólar realmente ele bateu. Isso que é o detalhe interessante que eu queria chamar a atenção de quem está assistindo a gente agora, é justamente que o dólar ele subiu, fez a máxima ali, chegou a bater quase 1,70%, 1,80%, no ponto que você falou, no 54, 5.500, isso aí. O dólar superou 5,50. 5.554 e voltou agora fazendo movimento de queda, operando próximo às suas mínimas, porém a alta do dólar agora é de 1,5%, 1,57%.
Detalhe da Bolsa, Guga. E nota que está acelerando a correção, Marco, e provavelmente vai vir buscar aquele 5,45 ali que era o número, né? Que era o range ali que daria para trabalhar, que daria para fazer dinheiro. Perfeito. O nosso convidado já está no ponto aqui. Quero convidar, então, participação agora, Guga, do Marcel Martins. Bom dia, Marcel. Fala, Kim. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Me escuta bem aí? Escuto perfeitamente. Você está acompanhando a abertura do mercado aí, já começou a operar ou está esperando as opções? Eu tô assistindo esse mar sangrento aqui, que eu não esperava 2% já logo de cara. Eu vou entrar no à vista. Futuros eu tô só no camarote aqui assistindo, com a pipoquinha na mão. Você tá só na micareta. O Marcel é um especialista principalmente aí nas opções. E Guga é um cara que já falou da Vale umas 2, 3... Desde que o Guga falou da Vale, a Vale só subiu. O Marcel é um cara que opera a opção de Vale bastante. O que você está achando? Quero aproveitar a sua expertise em opção e o Guga também, que é um apreciador da Vale no momento, aí já falou pra gente umas 2 vezes e a Vale só subiu. Eu queria dividir um pouco. Primeiro, Marcel, o que você está achando especificamente da Vale, depois que o Guga complementasse? Bom, vamos lá. Parece que há 50 dias atrás, né, que a gente havia falado de Vale, ela estava trabalhando em regiões baixíssimas aí de preço. É uma empresa bastante promissora para quem acompanhou lá aquela etapa de Brumadinho, viu o papel derretendo, e quem também acompanhou com binóculo ali na mão, Vale acima de R$100 e voltando abaixo de 60, era nítido que o papel estava bastante, bem barato. E eu aproveitei essas regiões de preço para fazer algumas entradas de opções, ainda mais agora com o minério de ferro bombando e a Vale sendo uma das únicas que está utilizando boia, né, nesse mar sangrento. A gente vê o índice despencando, o dólar rasgando, mas a Vale está conseguindo se sobressair muito bem, com base nesse cenário bastante cauteloso que a gente se encontra. Marcel, eu queria que o Google complementasse aí o que ele está vendo de Vale aí bastante, que ele já falou pra gente umas 2 vezes. Desde que você falou da Vale, ela só subiu, Guga. Pois às vezes dá sorte, né? Às vezes, sem querer, a gente acerta o chute na gaveta. Mas chutou bem demais. Minha percepção, né, desde que começou todo o movimento da pandemia, eu acho que a gente já teve uma primeira amostragem, né, do poder de recuperação e de expectativa que o mercado tem de uma recuperação de uma economia chinesa. Acho que o mercado tem isso muito vivo dentro dele, né? A gente viu ali o minério de ferro escalando pra caramba, né, no segundo semestre de 2022, 2021 ali, e Vale indo buscar, como o Marcel falou, né, a região lá de R$100, né? Enfim, a gente viu isso gerou toda uma preocupação do governo. A gente começou a ter muitas intervenções, né, na questão do minério de ferro por parte do governo chinês, e aí começou a surgir outras narrativas, outros movimentos, né? China entra, né, adota aquela política zero para a Covid, e isso começa a ir desacelerando, né? Mas fica na memória que o mercado, né, quando a economia chinesa fala que vai acordar, o mercado sai correndo desesperado para minério de novo. E me parece, né, que isso vai acontecer de novo. Tá? Vai acontecer de novo. Tá? E aí a gente já começa a ver essas respostas positivas em Vale. Eu tinha uma expectativa de que Vale poderia chegar, né, nesse rally até a região ali de 89,50 por aí. Tá? Acho que a gente está nesse movimento, claro que agora começa a desacelerar de alguma maneira, né? Até gostaria de saber do Marcel aí como se movimentou aí as opções da Vale, né? Como é que tá, quais são os strikes que estão mais interessantes, se tem que se está fazendo, né? O que está de mais interessante se fazer nas opções, mas o meu número ali é a região de 89,50, né? O meu número mais conservador, e aí depois isso pode começar a escalar, né? Eu acho que tem condições. A gente não sabe quais são as cenas dos próximos capítulos, né? A gente está vendo aí Vale se desenvolver, mas quem sabe, né, pode ir para a região de 108 reais, né? Esse é o meu olhar, assim, de momento, tá? Para Vale. Marcel, o que você enxerga aí?
Eu complemento aí com o Google. Eu acredito, eu vejo esse sinal de alvo 108, mas como o cenário ainda é de bastante cautela, visto essa confusão toda de PEC, que queira ou não, ela ainda acaba colocando alguns pinos em volta da Vale para que ela não decole com tanta força, porque não é só ela que puxa índice para cima ou para baixo, é o composto em geral, mas eu acho que exercícios perto da região dos R$ 90 para dezembro, série L, são bastante promissoras aí. Eu venho acompanhando bastante, Kim, opções dentro do dinheiro aí para Vale. Mais uma vez, se o cenário fosse mais de calmaria, a gente poderia até esperar Vale voltar para aquelas regiões bonitas de preço, né? 115, 120, 124. Você acha que mas volta? Eu ainda faço algum... Então, não, eu acho que para esse ano é um pouco difícil. Nada é impossível na Bolsa, né? O mercado ele é bem soberano. Ele faz o que ele quer na hora que ele bem quiser. Mas eu aposto ainda e fico de olho em opções dentro do dinheiro, até no máximo região de R$ 90 para dezembro. Eu não vejo nada muito além disto. Então você está apostando aí, na verdade, nas suas estimativas ou no seu trade, digamos assim, no seu swing, uma Sim. Vale próxima a R$ 90 até o final do ano. Que não é nada do outro mundo, Sim. já que a gente está em conta que a Vale fechou 82,44. Bom, são R$ 8, é uma volatilidade até que significativa. Guga, talvez aí seja uma oportunidade que a gente não está dando call, a gente está falando de mercado em tempo real. Índice chegou a bater, o índice futuro, 108.150. O dólar estava lá na estratosfera, acima dos R$ 5,50. O dólar foi para 5,49, 5,490. O dólar caiu. Agora ele trabalha com uma alta, ele caiu, mas embora trabalhe com uma alta de 1,22. Bolsa não está querendo subir, 1,60. Talvez agora encontramos aí um início de um suporte nessa região dos 108.500, 108.400, ou ainda tem muita água para rolar? Esse é o meu número, né? Eu acho que do movimento que a gente tinha na parte da tarde de ontem, no mercado ele chegou no meu número, né? Que é 108.600. Me parece que agora o mercado se acomodou nessa região. Tá? Continuo achando que, vamos lá, né? Que dentro dessa parte da manhã vai ser interessante, porque os preços ativos já vão abrir num patamar mais interessante. Tá? E isso pode abrir aí algum fluxo comprador, né, em função dessa distorção que se tem aqui de curto prazo, e aí esse fluxo comprador trazer o mercado, né, um pouco, fazer o mercado melhorar um pouco. Né? Eu continuo achando que tem espaço para voltar ali para a região dos 109.600 pontos, 109.700 pontos, né, no índice futuro, e o dólar ajustar, né, voltar aqui para esse patamar, né, de menos euforia e chegar ali na região dos 5,45. Então, eu continuo com esse cenário. Tá? E eu tinha uma pergunta aqui para o Marcel, na verdade, né? Claro. Que uma vez que a gente está com esse mercado em baixa, Vale recuperando, Vale ajustando, né? Como é que tá a volatilidade do papel? Né? Como é que tá as opções, elas estão gordas, elas não estão gordas? A liquidez você tem, né? Mas eu queria saber se as opções não estão mais mirradinhas, porque daqui a pouco quando o mercado está pessimista, né? Tu vai lá negociar uma call, por exemplo, dentro do dinheiro, pô, ela tá mais magrinha, né? Né? Como é que tá esse comportamento? Na verdade, não. A gente vê muita volatilidade, muita vol nas opções. Para se ter uma ideia, Guga, aproveitando aqui a oportunidade, eu fiz algumas apostas em estatais pré-segundo turno, e eu vi as mesmas desvalorizando 92% em um dia de pregão. Tá? Só uma virada de dia eu vi a opção virando aí para baixo, né? 92%. Banco do Brasil? E com essa volta... Pode ser Banco do Brasil... Banco do Brasil... Banco do Brasil e Petrobras. Petrobras eu vi a opção caindo 93%, 94% da sexta-feira, né? Pré-segundo turno para segunda-feira. Bom que você estava vendido. E a gente vê também... Eu tava comprado, mas graças a Deus eu comprei pouco. Desculpa, continua, desculpa. Eu tomei meio ferro, não tomei o ferro, que eu tomei o meio ferro. E eu vi também, a gente vê essa oscilação expressiva de companhias do setor de varejo, Americana
e Magazine Luiza são também outros ativos que, quando você vê o ativo objeto, no caso os papéis, oscilando 10% no intraday, você pode apostar aí na opção também oscilando no mínimo 40%, 50%. Então, assim, é muita coisa. Lembrando que a maioria que opera opção, geralmente opera opção day trade alavancado. Então, assim, nesses cenários de incerteza, com uma vol grande do índice, né, em especial, que é a nossa principal referência, as opções estão oscilando muito. Muito. Mas você imagina, aproveitando o gancho da pergunta do Guga, 2 em 1, Marcel. Você imagina, você está vendo um book menos líquido, né? Mais magrinho, como o Guga falou, de gordinho? Mais líquido. Então, na verdade, mais líquido. Mais líquido. Porque assim, olha que curioso. Não é porque as opções se tornaram fora do dinheiro, né? Porque está tudo caindo, que o book está mais magrinho. Você vê cara grande, institucional, zerando posições. Para quem gosta de fluxo que nem eu, que acompanha o tape reading, né, eu não fecho nenhuma janela de times and trades aqui no meu profit. Você vê o tamanho da porrada de zeragem e tomada de novas posições com esses níveis de preço de índice, no caso, esse range bastante largo, e essas oscilações dos ativos objetos, você vê entrada e saída de peixe grande ali, né, dos tubarões. Então, na verdade, a volta maior, ao meu ver. Essa é a minha concepção. Eu vejo maior volume nas opções. Legal. Guga, aqui as operações da abertura do leilão foram encerradas. Deu para pagar os churros, tá? Eu tava... pode falar. Deu para pagar os churros aqui, deu bom no índice, deu ruim no dólar, mas o dólar bateu justamente naquele ponto que você falou, e agora o dólar sobe 1%, deu uma bela de uma queda aí, já de 70 pontos. E a Bolsa tentando ganhar os 109 mil pontos, Guga. Boa. Vai dar para pagar o baldinho de churros. Daqui a pouco mais. Deu para pagar os churros aqui, meu Marcelo. O do Rabi, de lugar os churros? Diga, gourmet, churros gourmet. Deu para pagar churros gourmet. Mas tu paga caro pela mesma coisa, mas dá para pagar o churros gourmet. A pergunta para o Marcel aqui, vou continuando aqui na parte das opções, né, que uma das coisas que eu imagino também que se fez muito o pessoal sai de ativo, mas quer se manter de certa forma alguma exposição, né? Então, o cara zera ação, toma opção, se por acaso o mercado azeda, né, pra caramba, ele limita ali a sua perda, mas se o mercado performa, ele consegue, né, surfar uma performance positiva. Eu acho que também tem muito disso também, né? Se o institucional está tomando posição em opções, mas saiu do papel, fica ali, né, para poder ganhar o benefício da dúvida, né? Mas e se for, né? Se for, cara, tu tá aqui posicionado nas opções, mas se daqui a pouco tem gringola, o mercado cai 10%, tu vai tomar só o stop ali das opções que viraram pó, né? Mas tu não fica fora do benefício do mercado caso o mercado porre, né? Porque ninguém saberia qual seria de fato, né, a narrativa do governo ganhador agora nesse momento, né? E principalmente olhando para a Vale, né? Voltando aqui para a Vale, né? Eu acho que imagina tu ter olhado toda a leitura do mercado, o mercado todo ele azedando, tu tá certo na leitura do mercado, só que tu zerou tuas Vale, e a Vale porrou, né? Então tu tá certo, mas também ao mesmo tempo estaria errado. Então, tu pode fazer isso com as opções, né? Ficando com caixa, ficando mais líquido, mas não abandonando, né, a possibilidade de ganhar caso o mercado performe. Sim, é interessante a gente sempre pensar em proteção. Por mais que, por exemplo, Guga, eu goste bastante de operações a seco, eu nunca travo operação com opção, é sempre a seco, né? E quando eu penso em vender, eu não vendo call, porque a margem é alta, então eu compro put. Mas é interessante a gente observar esse lado aí mais voltado à segurança, até porque um dos meus clientes me chamaram esses dias, e um fato curioso é que ele estava extremamente exposto, por exemplo, em Magazine Luiza. E a gente vê aí Magazine Luiza derretendo, né, dia após dia, quedas expressivas. Eu fiquei preocupado com ele, eu ainda perguntei, né, Ciclano, você zerou sua posição? Ele falou, cara, eu não zerei, foi pro pó, mas graças a Deus eu estava comprado em call de Vale a seco. E ele ganhou mais no call a seco de Vale do que no call a seco de Magazine Luiza.
Então, assim, se a gente for considerar que precisamos nos assegurar vezes 3 agora, porque a atenção é redobrada, né? Enquanto a gente não vê boas declarações do Lula relacionadas à PEC de transição, né? Enquanto o mercado ainda não absorver um efeito positivo desse assunto, a gente vê esse mercado incerto. E eu, particularmente, eu travaria algumas posições, né? Eu acho que perfil Highlander não são todos que tem na Bolsa, né? Nós somos algumas exceções. Eu gosto bastante de adrenalina no mercado, mas para a grande maioria eu sugeriria que travasse posição, montasse posições de trava, talvez dolarizar um pouco do patrimônio, se valer aí a opção para todo mundo que nos assiste aqui. Eu acho interessante tirar um pouquinho aí da perna do mar sangrento, que agora é incerto, e partir talvez para algumas operações dolarizadas. A gente vê Estados Unidos aí que divulgou uma bateria de balanços positivos, né? Então, assim, a gente vê também um mercado descolado, Estados Unidos melhor que Brasil, pelo menos nesse curtinho prazo. Então, eu pensaria em operações mais, talvez, não só dentro da nossa bolsa, mas como algumas bolsas mercado afora. Falamos rapidinho aqui, Marcel, para a reta final aqui, a gente falou da Vale, minério de ferro subindo hoje. Podemos imaginar uma alta na Vale hoje, continuando uma sequência destoando do movimento da Bolsa que cai 1,27 nesse momento? Eu acho que sim. Para mim, Vale continua queridinha aí, top pick. Ela pode até cair, mas vai cair totalmente descolada do que a gente vê os demais ativos do composto Bovespa. Eu acredito que Vale ainda continua para cima. Muito obrigado. Conversamos com Marcel Martins. Marcel, queria agradecer demais a sua participação e espero te ver por aqui mais vezes, tá? Obrigado, viu? Valeu, obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo. Valeu, Guga. Valeu, Kim. Obrigado, Marcel. Falamos com Marcel Martins, especialista aí nos mercados, principalmente no mercado de opção. Guga, estamos finalizando, reta final, o samba de Lelê da abertura. Bolsa continua com uma queda de 1,38. Aí 109 mil pontos segurando e o dólar aí 5,50, bateu aquele ponto ali. Podemos esperar muita emoção, porque nem abriu a papelada ainda hoje, né? Com certeza, com certeza. Só queria fazer um parênteses aqui, o futuro bateu 109,420, tá? Minha recuperação era do 108,600 para 109,600. Então, assim, tô mais do que satisfeito com o movimento agora da abertura. Tá bom, Marco? Você tá mandando bem demais. Foi uma boa abertura, Guga, cara. Obrigado pelo dia, tá? Amanhã tem muito mais. Bom, valeu, Marco. Valeu, pessoal. Amanhã estaremos juntos novamente. Bom, então amanhã a gente volta mais com pré-market a partir das 8h30 da manhã. Quero agradecer demais a sua audiência. Fica agora com o programa BMC com a Paula Moraes e a Isabela Takaki. E eu espero até amanhã. Bom pregão para todo mundo. BMC News, informação que gera valor.